Olá, amados, a paz de Yahushua. Então vamos dar aqui continuidade à pregação do Nil Barreto? Vamos lá. Ver aqui um pouquinho. Eita, fé. Assim. Deixa eu botar aqui assim para ajeitar. Acho que assim tá bom, né, amados? Tem vezes que fica legal, tem vezes que não fica. Tá bom, já dá pra, né? Então vamos lá, vou continuar aqui, tá? As coisas velhas passam, uma nova criatura foi gerada, nós já aprendemos aqui. A nova é gerada, mas a velha permanece aqui. Quando a fé é gerada em nós, ele está dizendo que nós vamos passar a viver uma batalha interna que a gente não vivia antes da conversão. O homem do pecado se entrega ao pecado com prazer. Ele se entrega ao que é da carne do mundo com prazer, sem crise de consciência. Quando você se converte, o novo homem é gerado. E aí, o que você fazia com muito prazer, você já não faz com prazer, e quando faz, vem aquela luzinha do Espírito Santo dizendo, sai daí, brother. Isso não agrada o Pai, isso não é bom para você. Vocês vejam que a conversão que ele está falando é a conversão de você ir para um templo físico, de você praticar atos religiosos. Não é você se converter, de você sair do engano da religião, das trevas, que é templos físicos, porque o verdadeiro não habita em templo feito por mãos humanas, e você andar no espírito, né? Porque, amados, ele está falando uma coisa aqui, mas vocês vejam bem, quando a pessoa vai no sistema, vai no tempo físico, né? A carne aflora, por quê? Porque o espírito não habita nas pessoas que vão aqui no templo. O espírito faz visita, é o espírito da visita. E quando a pessoa vai embora daqui do templo, o espírito também vai embora. E aí a carne aflora. Vocês podem ver que os evangélicos, né, até mesmo se tiver algum evangélico aí assistindo, reflitam sobre isso. Quando a pessoa vai num templo físico, ela é uma pessoa. Quando ela sai, como é que é a pessoa quando está fora do templo? E por isso que a Escritura diz que nós somos o templo, que nós temos que ser o templo sempre. Mas para a gente ser o templo, nós temos que sair do templo, porque não tem como um templo ir num templo. Não tem como no templo do Espírito ir para um templo físico. Por quê? Porque isso aqui tudo é físico. Vocês vejam que as pessoas estão ouvindo esse homem aqui falando coisas, distorcendo a palavra de Yahushua, distorcendo a Escritura, e sendo que a própria Escritura diz, né, em 1 João 2,27, que não há necessidade de que ninguém nos ensine, porque o Espírito que dele recebemos, esse Espírito nos ensinará todas as coisas, e isto é verdadeiro e não mentira. Então vocês vejam que ele está falando da luta, realmente tem, mas a luta que nós temos agora não é uma luta da nossa carne, porque a nossa carne ela é mortificada, é bem claro. A nossa carne é mortificada quando nós andamos no Espírito. A carne é mortificada, ou seja, a carne está morta. E o Espírito é vivificado. A luta que acontece agora é da gente lutar do físico para o espiritual. Por quê? Porque nós andamos no Espírito. E aqueles que estão no físico querem estar no físico e querem nos levar para o físico. Então isso é uma luta da carne contra o espírito, ou seja, da carne. Essa luta que o apóstolo está falando é a luta da carne contra o espírito, é você estar no espírito e você falar com a pessoa e a pessoa está na carne ali. Aquilo ali é uma luta do físico com o espírito. Quer ver só uma coisa? Vamos aqui ouvir de novo o que ele vai falar. Veja. O homem é gerado. E aí, o que você fazia com muito prazer, você já não faz com prazer, e quando faz, vem aquela luzinha do Espírito Santo dizendo, sai daí, brother.
Isso não agrada o Pai, isso não é bom para você. Você passa a viver uma guerra interna. Jesus diz a estes: negue o velho homem. Então, deixa eu voltar aqui só um pouquinho, amados. Deixa eu só. Ele se entrega ao que é da carne do mundo com prazer, sem crise de consciência. Quando você se converte, o novo homem é gerado. E aí, o que você fazia com muito prazer, você já não faz com prazer, e quando faz, vem aquela luzinha do Espírito Santo dizendo: sai daí, brother. Isso não agrada o Pai, isso não é bom para você. Você passa a viver uma guerra interna. Jesus diz a estes... Veja, deixa eu ver aqui uma coisa aqui, amados, olha bem. Nós vivemos em novidades de vida. Bíblia. Vamos ver onde é que está. Romanos 6. Tá? Romanos 6. Vamos botar aqui Romanos 6 para a gente ler. Veja. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, veja, nós estamos mortos para o pecado. Vocês vejam que o Neil Barreto está ensinando está errado. Porque está escrito bem claro aqui, nós que estamos mortos para o pecado. Por quê? Porque a nossa carne, ela é mortificada. Tá? A nossa carne, ela está mortificada. Então, o que está morto não pode mais agir. Uma pessoa que morreu, ela pode levantar de novo e fazer alguma coisa, falar alguma coisa, a pessoa que morreu, que está lá no caixão? Não, da mesma forma. Nós estamos mortos para o pecado. Como viveremos ainda nele? Então vocês vejam bem. Ou não sabeis que todos, quando fomos lavados em Yahushua, fomos lavados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo lavar na morte. Para que, como Yahushua foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidades de vida. Não é mais na carne, na visão carnal. Não é mais praticando os atos da carne, as obras da carne. Porque quando a pessoa está na religião, elas praticam as obras da carne, por quê? Porque não estão no espírito. Estão no espírito de mentira que só visita. Mas é em novidade de vida. O que é essa novidade de vida? Novidade de vida é você andar no espírito. É você ser o templo do espírito e não ir mais a templo. É você crer que Yahushua é o pastor e não ouvir mais um líder religioso. É você crer que Yahushua é o pão vivo que desceu do céu e não comer um pão de uma padaria oferecido num templo físico dizendo que é o corpo de Cristo. Então vocês vejam bem. 5. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele sacrificado. Veja, o nosso homem velho foi com ele sacrificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Você vê que quando a gente anda no Espírito, a gente não serve mais ao pecado. Por quê? Porque nós estamos mortos para o pecado. Porque é o Espírito que vivifica. Então vocês vejam que não está batendo com o que Neil está falando. Por quê? Porque essa luta que ele está falando, de você fazer alguma coisa, aí você se converte o que é uma religião, não é se converte a Yahushua. Porque quem se converte a Yahushua, vai no caminho que é Yahushua, Yahushua verdadeiramente liberta. Porque ele mesmo disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então vocês vejam bem, que não está batendo com o que o apóstolo aqui está falando, o Neil Barreto não está falando de acordo com o que o apóstolo Paulo Shaul está falando, e nem de acordo com o que Yahushua disse.
Então vocês vejam bem. Porque aquele que está morto está... Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Veja, aquele que está morto. Quem está morto é aquele que está no espírito, vivificado no espírito e morto na carne. Vocês vejam bem. Está justificado do pecado. Por quê? Porque não vive no pecado. Porque, amados, viver no pecado é o quê? É você viver na mentira. O que é viver na mentira? É viver no engano da religião. Isso é mentira. Por isso que a Escritura diz, abandone a mentira e fale a verdade. Ou seja, abandone o caminho da mentira, que é o caminho da religião. Está bem claro isso na Escritura. Verso 8. Ora, se já morremos com Yahushua, cremos também com ele viveremos. Veja, se já morremos, morreu o quê? O velho homem. Sabendo que, tendo sido Yahushua ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Yahweh. Veja, morreu para o pecado. Quem morre para o pecado não pratica mais o pecado. Por quê? Porque morre no pecado. O pecado está morto ali. A carne está morta. E o espírito está vivificado. Então vocês vejam que não bate com o que Neu está falando. Assim também, vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Yahweh em Yahushua nosso Senhor. Veja, vivos para Yahweh em Yahushua. Vocês vejam que a gente tem que estar vivo para Yahweh, mas em Yahushua, estando em Yahushua. Não basta estar somente em Yahweh, tem que estar em Yahushua. Então vocês vejam bem. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Qual o pecado que está dizendo aqui, amados? É o pecado da religião. Para obedecerdes em suas concupiscências, obedecer atos físicos que são contrários à Escritura. Obedecer de estar tomando a ceia, sendo que isso é abominável aos olhos de Yahweh. Porque todas as vezes que comerdes e beberdes, né, comerdes o pão e beber o vinho, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Anunciai. Você não está lembrando que ele morreu, você está anunciando a morte dele, está anunciando que ele está morto e que ele ainda vai ressuscitar. É isso que o texto diz, amados. Anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, você está dizendo, olha, Jesus está morto. Ele ainda vai ressuscitar. Ele ainda vai ressuscitar. É isso que o texto está dizendo. Isso é abominável aos olhos do Pai. Porque Yahushua é o pão vivo que desceu do céu. Então vocês vejam bem. Verso 13. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Yahweh como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Yahweh como instrumentos de justiça. Veja, apresentai-vos a Yahweh como vivos dentre mortos, vivos no espírito, dentre os mortos quem? Naqueles que estão mortos no entendimento. E os vossos membros a Yahweh como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Vocês vejam bem, amados, que o pecado não terá domínio sobre vós. E olha o que o Neil Barreto está falando aqui. Veja se isso aqui não é, o pecado ainda não tem domínio, que ele está falando. Veja bem. Vamos voltar aqui de novo. Vocês vejam que não está batendo com o que está na Escritura. Olha, deixa eu voltar aqui. Dizendo que nós vamos passar a viver uma batalha interna que a gente não vivia antes da conversão. O homem do pecado se entrega ao pecado com prazer. Ele se entrega ao que é da carne do mundo com prazer, sem crise de consciência. Quando você se converte, o novo homem é gerado. E aí o que você fazia com muito prazer, você já não faz com prazer, e quando faz, vem aquela luzinha do Espírito Santo dizendo, sai daí, brother. Isso não agrada o Pai, isso não é bom para você. Você passa a viver uma guerra interna. Veja, vocês vejam que isso não é libertação.
Isso não é, porque o que ele está falando é o seguinte, você faz, mas você não faz com prazer, então vem aquela luzinha que fala, mas a escritura é bem clara, amado, nós somos mortos para o pecado. Está bem claro, está bem claro isso aqui. Veja, aqui parei no 14, tá? A gente vai continuar de novo no 14. Mas vocês vejam aqui, que aqui está dizendo bem claro. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado. Então, se nós estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se nós estamos mortos para o pecado, vivos para o Espírito. Vivos no Espírito. E aqui diz, ó, continuando, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Vocês vejam que ele está falando que a pessoa fazia as coisas antes da conversão, ou seja, antes de ir para um templo físico, de se converter a uma religião evangélica, a pessoa fazia as coisas com prazer. Depois a pessoa faz, mas não tem mais aquele prazer, e aí vem a luzinha falando que está errado. Mas a luzinha que está falando que está errado é a luzinha da religião, que está condenando o ato. Mas não é o Espírito, porque o Espírito que habita em nós, quando nós somos o templo, se nós cremos que nós somos o templo, o Espírito habita em nós. E o próprio Espírito, ele está vivificado e a carne mortificada. Então, o pecado não tem domínio sobre nós. Está escrito isso bem claro, amados. Olha, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da religião, mas debaixo da graça. Então, vocês vejam bem. E ele está falando isso, ou seja, mesmo quando ele está pecando, a pessoa faz alguma coisa e não tem mais prazer, mas o pecado está tendo domínio. Por quê? Porque a pessoa não está no Espírito, está no engano da religião. Então vocês vejam bem, está bem claro aqui, ó. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da religião, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da religião, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Vejam bem. Mas graças a Yahweh que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Vocês estão vendo que aqui ele está falando da religião. Ele está falando da religião, veja bem. Mas graças a Yahweh que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Vocês vejam bem, falo como um homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque, quando eres servo do pecado, estavas livres da justiça. E que fruto tinhas, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Veja bem, e que fruto tinhas, então, das coisas de que agora vos envergonhais? De as coisas da religião, de atos religiosos, porque o fim delas é a morte. Vocês vejam que Yahushua não vai cobrar atos religiosos em Mateus 25. Ele vai cobrar o ato de amor ao próximo. Então, vocês vejam que o fim da religião, de atos religiosos, é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Yahweh, tende o vosso fruto para purificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Yahweh é a vida eterna, por Yahushua, nosso Senhor. Vejam, o dom gratuito de Yahweh é a vida eterna. Então vocês vejam bem que o Neu Barreto aqui, ele está falando contrário do que está na Escritura. Porque se a pessoa ela está no Espírito, ela anda no Espírito, permanecendo no que Yahushua ensinou, andando no caminho que é Yahushua, a pessoa está morta para o pecado.
O pecado não tem mais domínio sobre nós. Está bem claro na Escritura. Então vamos continuar aqui o que ele está falando. Eterna. Jesus diz a estes: negue o velho homem. Negue esse eu que dominava você, que fazia você servo do teu desejo e não senhor do teu desejo. Você que era alguém que não podia viver uma vida racional plenamente, porque o teu caráter dizia uma coisa, mas o teu desejo dizia outra. Vocês vejam que ele está levando nessa mensagem, desse versículo que a Rússia falou, ele está levando para dizer tipo assim, negue-se a si mesmo, ou seja, negue o velho homem. Mas o velho homem que ele está falando é negar a si mesmo para se entregar verdadeiramente a um templo físico, a uma religião. Se entregar a Jesus, mas dando dízimos e ofertas, praticando atos religiosos. E sendo que se negar a si mesmo, tá? Que está aqui em Mateus 16, 24. Olha o que é o negar a si mesmo que está falando aqui, amados. Vamos botar aqui, Mateus 16, 24. Que aqui tem umas partes aqui que fala com mais detalhes o que é isso. Mateus 16, 24, olha isso. Mateus 16, 24. E a Rússia disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, veja, quer ser meu seguidor. Não é ser seguidor de uma religião, seguidor de um pastor, mas é ser seguidor de Yahushua. Esqueça os seus próprios interesses. Veja, negue-se a si mesmo. É isso, esquecer os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Esteja pronto para morrer o quê? A sua carne. E viver para o Espírito. Então vocês vejam bem, se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, seus interesses nessa vida temporal. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Esteja pronto para morrer como ele morreu. Ou seja, esteja pronto para morrer primeiro, morrer a sua natureza carnal e viver no Espírito. E segundo, morrer mesmo, amados. Porque vocês vejam que os discípulos foram mortos por seguir a Yahushua. Então vocês vejam que aqui está falando morrer no sentido, ele está falando dois sentidos. Ele está falando no sentido de você morrer a sua carne e viver no Espírito, e de você também morrer, porque nós seremos mortos. Aqueles que não aceitarem a marca serão mortos. Está escrito isso na Escritura. Mas o problema é que o sistema está ensinando que isso não tem nada a ver. Você vê o Silas Malafaia falando, né? Que estão falando do chip, que o chip é a marca, que isso é besterol, você coloca o chip onde você quiser. Ou seja, vocês vejam que a marca da besta que está aí, que vai vir, é ligada à tecnologia. E as pessoas estão dormindo. E os evangélicos que estão dormindo, eles vão ser os primeiros a colocar o chip. Sabe por quê? Porque eles seguem esses líderes religiosos, maçons, que são das trevas. O Silas Malafaia é maçom. Silas Malafaia de Macedo. Todos esses são maçons, amados. Estão compromissados com as trevas. Olha, lista de maçons, ó. Lista dos 110 ilustres maçons. Tem um aqui que tá o Silas Malafaia. Ah? Vamos ver aqui. Vamos lá. Eu faço questão de mostrar. Tô indo bem devagar.
A Igreja Batista, todos eles vieram da maçonaria, amados. Ó, Edir Macedo, pastor evangélico. Edir Macedo. Olha, tô indo bem devagar pra gente ver. Eu sei que ele está no 99, Cila Malafaia. Mas eu tô botando aqui bem devagar pra gente ver. Tá? Então vocês vejam. Ó, pastor presbiteriano, Jaime Rich, pastor presbiteriano. Por isso que eu tô indo devagar, porque eu tô olhando aqui os pastores. Vocês vejam que todos eles vieram da maçonaria. A religião veio da maçonaria, amados. A religião veio da maçonaria. E isso aqui, amados, é o que está aqui, os ilustres, tá? Porque não são todos que estão aqui. Os ilustres, os maçons ilustres que estão aqui. Tá? Mas eles são todos ligados às trevas, porque maçonaria é trevas. Não pode as trevas estar com a luz. Como pode, amados? Yahweh, que é o Deus da luz, ele é luz e nele não há trevas nenhuma. Está escrito isso bem claro, bem claro. Como pode? Ele está num templo físico, sendo que o templo foi feito pela maçonaria, a maçonaria que fundou o templo. Esses templos aí, tudo veio da maçonaria. Ah, Salomão, ele fez o templo para o Deus das trevas. Está escrito isso bem claro. Para o Deus das trevas. Como pode? Aqui, Cila Malafaia, pastor evangélico. E ele diz que não é. R.R. Soares, Valdomiro Santiago, todos eles são, amados. Todos eles são. Tá? Então vocês vejam bem. Ó. Então vocês vejam bem. Tá? Tô tirando aqui. Vou tirar aqui também. Então, vocês vejam que isso é lugar de trevas. Aqui, olha, em Pedro, acho que é segundo Reis 6. Então é primeiro Reis. Ou é segundo Crônicas. É porque eu confundo. Eu confundo mesmo. Ó. Então falou Salomão: o Senhor disse que habitaria nas trevas. E eu te tenho edificado uma casa para morada e um lugar para a sua eterna habitação. Vocês vejam bem. Que foi esse Deus que falou com Salomão. Segundo Crônicas 6. Vamos ver aqui. Como é que está aqui, amados? Então, amados, vocês vejam que templos são lugares de trevas. Tá? Segundo Crônicas 6. 1 e 2. Veja bem. Então Salomão orou assim: ó Senhor Deus, tu resolveste viver entre as nuvens escuras, mas agora eu construí para ti uma casa, um lugar onde viverás para sempre. Ó. Então Salomão disse: o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Eu edifiquei uma casa para a tua morada, um lugar para a tua eterna habitação. Ó. O Senhor declarou que habitaria em nuvem espessa. Ó. O Senhor tem dito que habitaria nas trevas. E eu tenho edificado uma casa. Jeová disse que habitaria em escuridão, eu, porém, te edifiquei uma casa para a morada. Então vocês vejam bem que templos físicos são lugares de trevas. Tá? São lugares de trevas, moradas de demônios. Abadias, moradas de demônios, amados. Então vocês vejam bem que não está batendo com o que o
o Neil Barreto tá falando aqui, tá? Eu vou encerrar essa parte, vou continuar porque já vai dar 30 minutos, tá, amados? Então, amados, por favor, se vocês gostaram do vídeo, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificações. Que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Arusha. Até a próxima.